Ai, ai, e aí, povo, como é que vocês estão? A gente sempre começa jogando conversa fora no início. Pois é. Opa, Frio, né? chegou. Olá! Opa, já tava indo lá na Twitch avisar que eu tava aqui no backstage. E aí, Maricota? Tudo bom, perdão, o Mac decidiu que era uma boa hora para atualizar. Tá calor Normal, aí? sempre acontece isso nas melhores famílias. Tá calor aqui, tá calor. A gente tá Bom pra ti, né? na Bom estação inversa, né? Então, bom pra ti, né? Enquanto eu tava aqui morrendo de frio, soterrada de neve no Texas, vocês estavam o quê? De biquíni no Brasil. É, o Felipe tava de biquíni mesmo. Eu sei, eu vi as fotos. É. De biquíni? Que Eles isso? têm lá a comunidade. É, né? Close friends, como que é? Best friends, close friends. Que isso, gente? A pessoa sabe que é bom, né? Não é? Teve uns hashtags aí rolando no Twitter da mulherada de biquíni e tinha uns caras também comendo roupa. Infosec Biquíni, sim. Por isso, eu perdi a oportunidade. Perdeu não, cara. Infosec Biquíni, Deves Pelages, você pode mandar a hora que Deves você Pelages, é verdade. Eu tinha falado pra Carol que eu ia tirar uma foto aqui da minha... Como é que eu tinha falado? Da minha... Sala de guerra. Sala de guerra, isso. Obrigado. Deixa eu jogar lá no nosso grupinho. Mas então, né? Vamos ver. Quem temos por aqui? Temos bastantes gentes por aqui. Bom, né, eu tinha jogado a ideia de a gente conversar um pouquinho sobre apresentações. Então, puxar para a galera que tem interesse de fazer alguma apresentação, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe para que lado correr, para quem pedir ajuda, para quem, né? Enfim. Aí eu tenho um pouquinhozinho de experiência lá fora, né? Eu fiz 2 apresentações lá fora, mas aí a gente tem os nossos... Eu não sei nem de que palavra chamar eles de, né? Os nossos titãs. Nossos musos. Das apresentações. Nossas musas. Poliglota. Nossas musas. Temos o nosso apresentador poliglota, Felipe Pires. Temos a nossa internacional, Marina Tiavata. E tem eu e a Carol. Cara, nós não somos tão internacionais assim, né, Johnny? Ah, Carol, vamos lá, né? Você foi a primeira mulher que eu já vi em cima de um palco, então... Então eu tô falando sem conhecimento. Desculpa, eu tinha um sonho. Marina, agora você faz a apresentação da Carol. Sempre fui Aparecida. Eu tinha um sonho de conhecer Carol Bosa. Quando eu entrei na comunidade de segurança, eu só ouvia falar de Carol Bosa. Aí quando eu consegui conversar com ela, eu falei, cara, não acredito que eu tô falando com um ícone. Isso? Eu lembro, foi um evento, meu. Só Deus sabe quando, acho que 2013, 2014. Algum evento lá da vida lá, e aí eu lembro que eu vi a Carol andando pra lá e pra cá, e de repente ela subiu no palco. Eu falei, o quê? Eu achei que ela tava só participando aqui do evento, e ela subiu no palco e tá dando palestra. Ué? Minha cabeça... Falei, meu Deus, é possível, isso acontece. Mulheres podem dar palestras em eventos de segurança. Sabe o que é curioso, Maricota? Eu lembro que há muito pouco tempo atrás, que talvez tenha sido quando isso aconteceu, todo mundo tinha aquela coisa, tem muito pouca mulher, ainda tem muito menos. Mas, de repente, tem um boom de uma mulherada. Não sei se a gente começou a se juntar de uns cantinhos para cá. Foi você, Carol, você desencadeou isso daí. Imagina! Aí, de repente, eu falei, quantas? Né, a gente está em alguns grupos, até de WhatsApp, que só tem mulher. Eu falo, gente, de repente tinha eu, a Maricota, tinha, sei lá, a Ju Moreira também no mercado, uma aqui, uma colar. Aí falei, tem a Andréia, tem a Eva, de repente tem um monte de mulher. Não vou nem citar, porque eu vou esquecer muitas. Tem que estar certo, tá coberto de razão. E agora a galera também tá indo para as gringas.
Toda vez eu vejo o Felipe num evento novo na gringa, toda hora o Magno, um colega nosso também, o Magno tá toda hora num evento gringo, vendo os brasileiros brilhando, de repente, assim, eu sigo esse evento gringo faz tempo, né, e de repente vejo uns brasileiros no meio. E posso até aproveitar, fazer um comentário que tem a ver, acho que, com a nossa conversa de hoje. Eu vejo que tem muito brasileiro com muito conteúdo bom, muita ideia boa para apresentar, mas fala assim, não vou me aceitar lá fora. Eu falo errado. Eu não sei falar inglês direito. Eu não sei falar espanhol direito. Cara, o que você vê de inglês macarrônico fazendo sucesso por aí, eles não preocupam se sua gramática está bem colocada. Eles querem saber conteúdo. Então tem muito brazuca com conteúdo bom que não submete porque... não vai. Eu notei isso assim, eu comecei a acompanhar muito mais evento de fora por causa da pandemia, né? Que eles viraram todos online, então consegui assistir mais. E, velho, a quantidade de indiano que são geniais, eles são fantásticos, tem um inglês péssimo, um inglês horrível, difícil pra caramba de entender, mas eles são, cara, eles são bons, eles dão a cara a tapa, vão lá, apresentam, e você até ignora. A mensagem é passada, né? Isso que importa. Exatamente. É importante botar a cara no sol, gente. E eu também, eu tinha esse cagaço gigantesco de evento gringo. Mesmo falando inglês, desde que eu me lembre, eu sempre falei inglês, desde criança, mas eu sempre tive muito medo de palco. Muito medo de palco. Eu morria de medo de palco. Imagina palco de outra língua, então. E vindo de comunicação, eu tenho muito jeito com a minha língua materna, né? Eu sei como falar, o ritmo, a hora que eu preciso parar para as pessoas rirem, que eu sei que, né, eu soltei uma piada, eu preciso dar o timing certo. Isso numa outra cultura muda completamente. Né? Então, rola aqueles momentos de awkward silence, né? Aquele momento tipo, putz, era para o pessoal rir, ninguém riu, continuo, volto o que eu falei, porque será que as pessoas não entenderam o que eu falei? E tudo isso acontecendo no intervalo de 3 segundos, né? Dentro da sua cabeça. Então, a minha primeira palestra na gringa foi em cima de um palco de um boteco americano. E foi ótimo, porque só tinha gente bêbada, só tinha colega. Eu gaguejei muito. Eu tremia, eu achei que eu ia desmaiar em cima do palco. E assim, não tinha quase ninguém assistindo. Sei lá, devia ter umas 15 pessoas assistindo. E foi maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Eu desci do palco, todo mundo, caramba, que incrível, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, que bom que eu não desmaiei no palco. Então, vai sem medo, meu. Mas se tiver com muito medo, começa a treinar, né? Faz umas palestras em lugares menores, para uma galera menor. Porque aí você vai ganhando o seu próprio ritmo, você vai acostumando, né? Escutando a sua própria voz. É muito estranho escutar a própria voz no microfone. Até hoje, às vezes, quando eu escuto o eco, eu paro e falo, meu Deus, isso fui eu? Deus, é você? Então, mas é prática, meu, é muita prática. E não dá pra você ser perfeito de primeira. Vai dar errado, vai gaguejar, não tem segredo. Isso me lembra, então, né? Para não fazer feio, como mestre de cerimônias nessa roda aqui, eu deixei algumas ideias e algumas perguntinhas separadas ali. Então vamos para a primeira. Falem da sua primeira vez apresentando. Não importa onde. Primeira vez apresentando na faculdade, no trabalho, em evento, onde você quiser falar da primeira vez. Vamos lá. Carol. Bom, vai, Carolzinha. Primeiro que assim, eu tinha pânico, né? Hoje é engraçado que eu adoro o microfone, né? Adoro falar, que eu falei para Marina quando eu subi no palco, que eu adoro o palco também, mas eu sempre fui muito mais tímida, muito mais quieta. E aí na faculdade, desde o trabalho de escola, faculdade, eu lembro que eu fui fazer uma apresentação tinha a ver com o meu projeto final, não era a minha defesa de tese ainda. Cara, eu falei, tinha meia hora, eu falei em 5 minutos. Falei rápido demais. Aí cheguei no mercado de trabalho, algumas apresentações internas, eu falava rápido demais. E isso também é treino, né? Você começar a entender que você tem que falar devagar, com uma melhor dicção. E hoje, até trabalho na área mais de vendas, né? Eu vejo que às vezes eu desembesto falar num único slide. Antes eu era daquelas que falava assim, e tem esse, ia passando, né? Mas uma história curiosa,
Assim, foi um marco na minha vida. Eu apresentei o meu primeiro grande evento, assim, de tecnologia que eu apresentei. Nossa, eu tremia, eu fiquei com medo. A hora que eu subi no palco, aquela coisa meio de filme de comédia, assim, que a luz bate, você não vê ninguém. Eu achei que foi um lixo. Eu vejo essa palestra que está online, eu tenho vergonha alheia. Mas tem horas que eu olho com certo acolhimento e falo, gente, eu não falei tanta abobrinha assim, né? E é o que a Marina falou, você não vai acertar de primeira. Eu tenho, não vou dizer vergonha dessa palestra, mas, cara, eu fui lá, eu estudei para isso, eu falei, não dei o meu melhor, que foi horrível, mas eu dei o meu melhor, e dali em diante as coisas começaram a melhorar. Então, é uma experiência que, claro, não que talvez a qualidade esteja tão melhor assim, mas pelo menos eu me sinto muito mais confortável hoje diante de um palco, diante de um público. Sempre vai ter alguém que vai te julgar mal, mas sempre tem gente que vai te dar um puta apoio. Então, é treino, prática, e a vida te dá um pouco mais de você se aceitar. E tombo, né? As pessoas romantizam muito uma trajetória sem tombo. Gente, quanto de bosta que eu já não falei em cima do palco? E vai falar. As pessoas às vezes nem percebem. Você fala, putz, eu falei uma besteira. Tem gente que não percebe. Assim como a gente vê palestras e fala, nossa, como foi maravilhosa. A pessoa, eu falei besteira, eu fui horrível. Cara, não. Só você que tá lá achando ruim. Vamos lá, então. O próximo aqui é o Felipe. Conta da sua primeira vez pra gente, Felipe. Primeira palestra, né? Tira do mundo, tira do mundo. Não, eu tô... Cara, então, na verdade, a minha história é um pouquinho diferente, né? Porque eu comecei a minha trajetória não em palestras, né? Eu sou um cara que eu sou cristão, né? E evangélico, e aí desde pequeno, com mais ou menos assim, 9, 10 anos, eu comecei a participar de coros, né? Com o pessoal da igreja. E aí, com 14 anos, eu fiz a minha primeira apresentação, quando eu toquei e cantei ao mesmo tempo, né? Foi até uma surpresa para minha mãe isso, porque eu não contei para ela o dia do evento. E aí apareceu lá, eu fui me ajeitando o microfone, pegando violão, né? E tinha uma banda toda, e ela pensando, o que esse guri retardado vai fazer? Quer dizer, o retardado ficou por minha parte, ela não pensou nisso, ela estava toda orgulhosa lá, né? E então, o que acontece? E ali foi a primeira vez cantando. Então, desde adolescente, eu sempre tive envolvido com isso, né? Então, quando eu vim para a área profissional, de uma certa forma não foi tão complexo para mim, porque assim, eu sempre participei disso muito ativo na igreja, né, fazendo teatro, né, inclusive eu comecei a falar espanhol justamente através disso, né, em eventos da igreja, e a gente fui para o Uruguai algumas vezes. Então, quando eu vim para a área profissional, claro, a minha primeira apresentação, assim, num evento, né, por isso que eu sempre, é uma das coisas que eu falo bastante para a galera, recomendo, né, o meu primeiro evento teve o nervosismo, né, mas de uma certa forma não foi tão complexo para mim por causa desse passado que eu tive, fazendo teatro, né, cantando, fazendo dança, né. Sim, eu já dancei, isso é uma coisa que ninguém sabia, talvez. Né? O que você dançou, Felipe? Eu dancei todo tipo de dança, né? Eu dancei num grupo de hip hop, dancei street dance, já fiz jazz, já participei de fazendo teatro, então, com algumas danças, já usei sapatilha, então, um pouco de balé, tudo, já fiz de tudo. E, então, a cara de pau tá impregnada em mim, assim, né? Então, subir num palco não é tão... Obviamente, eu acho que o grande friozinho na barriga que eu senti é quando um palestrante muito fera, assim, foi antes de mim. Aí eu senti um frio na barriga do tipo, cara, como é que eu vou falar depois desse cara? Aí sim, aí foi algumas vezes, por exemplo, teve uma vez que eu fui palestrar no BREC e antes de mim tinha o Alexandre Borges e o Mercedes. Eu falei, cara, o que eu vou falar de Mauer, né, cara? 2 ícones brasileiros falando de Mauer e os caras deixaram para eu falar depois deles, né? Aí nesse dia eu dei uma tremida assim e eu comecei e puxei uma outra linha, né? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi também ao longo desse tempo foi sempre setar bastante a expectativa do que a gente vai falar, né? Então, quando você deixa claro no primeiro slide ou no primeiro bate-papo o que vai falar para quem está te ouvindo, não tem, em teoria, não vai ter problema de expectativa, né? Inclusive, uma vez no Mindsec, eu falei para as pessoas assim, no primeiro slide, eu falei, gente, se vocês estão imaginando uma palestra assim, 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 assim,
eu convido vocês a procurarem outra sala, porque não vai ser que eu vou falar sobre isso hoje, né? Então, eu vou falar sobre isso, expliquei direitinho e ninguém saiu, para minha alegria, né? Mas eu acho que esse é o ponto, assim. Então, eu tive um pouquinho de diferença, assim, comigo foi um pouco diferente, né? Nessa linha, assim. Gente, então a gente já deixa aqui combinado que no Mirar Futuro a gente vai começar com uma palhinha do Felipe Pires cantando e tocando pra gente. E é um violão, mas canta, velho. Cantando de sapatilha. Tem que conseguir a sapatilha, né? Daí... Já não tem mais sapatilha. Esse daí ia ser um número interessante, hein? Cantar, mas tocar... Tem fotos, tem o, né? No Logs, No Crime. O bailarino do Infosec, né? Bailarino do Infosec, tá vendo só? Bailarino do Infosec. E, para fechar, Marina, sua primeira vez. No palco. No palco, no tablado, na frente das câmeras. Caramba. Nossa Senhora. Eu tenho um histórico artístico também, e de igreja também, por incrível que pareça. Mas eu cantava muito, e eu cantava em barzinho, essas coisas, essas apresentaçõezinhas assim. E eu cantava lírico, eu cantava ópera. Então, histórias! Já temos um tema para o próximo encontro, né? A Marina vai cantar, o Felipe vai tocar e dançar. Eu aplaudo. Deus que me livre, faz muito tempo que eu não canto, depois do cigarro, depois do vape, só Deus sabe como é que tá a voz da ópera hoje. Gente! Hoje é só karaokê, e olha lá. Mas toda a parte de canto, de teatro, de apresentação em cima do palco, para mim, ela sempre foi muito mais fácil, porque eu sempre era outra pessoa, né? Tanto que hoje em dia eu sou, né, engenheira social, e enfim, eu invado lugares, etc. E para mim acaba sendo fácil porque eu sempre sou um personagem, eu sempre sou uma outra pessoa, eu sempre tenho uma persona ali, né? Então, eu não sou a Marina, não é necessariamente uma coisa que vem da Marina, é o que essa pessoa do suporte diria, como que essa cantora vai alongar, né, o falseto, se esse outro cantor que eu estou fazendo cover, se ele treme a voz ou não, enfim. É sempre a técnica do outro, né? E nunca a minha. Então, quando eu fui fazer a minha primeira palestra, foi, assim, uma síndrome do impostor inacabável, né? Putz, mas eu vou falar disso, sabe? 1 milhão de pessoas já falaram desse assunto. 1 milhão de pessoas muito melhores do que eu já falaram sobre esse assunto. Sabe? Eu nunca fiz uma apresentação, assim, uma palestra. Foi apresentação, tipo, de faculdade, que você corre para terminar, porque você não aguenta mais fazer aquela bosta. Você não gosta do seu grupo, você não gosta do seu professor, entendeu? É um martírio. Então, é uma experiência completamente diferente de tudo, né? E, enfim, e quando eu subi a primeira vez no palco, o que me ajudou muito, muito mesmo, poxa, eu fiz um conteúdo todo meu, eu quis que o conteúdo fosse todo meu, eu não quis impregnar ele com 1 milhão de referências, 1 milhão de... Eu não queria que fosse uma tese, sabe? Eu queria que fosse uma experiência minha, porque tese, ela sempre vai pertencer a outra pessoa, mas a sua experiência, a sua leitura daquilo, numa palestra, é muito importante, né? Porque as pessoas, às vezes, elas acabam se perdendo muito no que o outro escreveu e muito pouco no que, como você interpreta, como você aplica isso, não cria uma forma rápida das pessoas da plateia, por exemplo, se relacionarem com o conteúdo, né? Tipo, beleza, mas eu já li esse livro. Então, mas é que eu li esse livro, e aí o que eu fiz com esse livro? Sei lá, taquei fogo no livro. Né? Eu não sei, botei embaixo de uma cadeira. Não sei, você aplicou de alguma forma só sua, né? E, enfim, eu fiz isso, eu tinha vários amigos na plateia. Muita gente que foi assistir, porque eu falei, minha primeira palestra, se você não estiver lá, eu vou te matar, eu vou achar onde você vive, sabe? Então a galera tava lá para me assistir. E me dá muito apoio depois que eu desci do palco. Então ajudou muito ter os amigos por lá. É uma dica que eu daria, tenha amigos por perto nas primeiras, é bom porque a galera vai gritar ensandecidamente, a galera vai te vaiar e você vai saber que é piada.
Então, você cria um clima muito mais amistoso se você tem gente que você conhece na palestra. E se você não tiver, eu não sei o que te dizer, porque as minhas primeiras, pelo menos eu fiz isso porque eu queria um ambiente seguro para minha cabeça, assim, sabe? Mas é muito louco, porque a minha primeira palestra eu fiz em um estado de exaustão completa, tanto que eu dormi sem querer, minutos antes da minha palestra, no palco, sentada no palco, esperando para subir no palco. Porque eu estava trabalhando virada fazia 3 dias já. Então, experiências muito malucas. Eu acho que, cara, se você não botar a cara no sol realmente, você não vai ter nenhuma experiência. Esse negócio de falar de experiência, eu tenho uma experiência bem engraçada que... Não, engraçada é ruim, né? Quando fala que é engraçado, as pessoas esperam que vai ser uma coisa que ela vai rir, né? Esquece que eu falei de engraçado. Mas eu tive uma experiência diferente. Foi esses dias que eu tinha uma palestra para fazer, eu esqueci, porque eu achei que era uma palestra, era lá para fora, né? Para fora do Brasil, e eu achei que eu tinha mandado a gravação da palestra. E aí eu tava tentando ajeitar minha saúde, né? Tava fazendo spinning na bicicleta. Aqui na frente da minha casa tem um negócio de fazer bike. E eu nunca fico com o celular na hora do spinning, né? Na hora de fazer a bike. Eu sempre largo do lado, né? Esse dia, não sei por que cargas d'água, eu larguei em cima da bicicleta. E simplesmente popou o negócio de e-mail, o alerta do e-mail, falando que eu tinha uma palestra. Aí eu falei, tá errado esse negócio, né, cara? E eu ali, né, 30 minutos de spinning bombando, faltava mais 10, 15 minutinhos. Aquele aviso de 10 minutos antes do... Exatamente. Aí eu falei, deve ter alguma coisa errada, deve ser pro mandado, sei lá, porque porra desse invite aí. Aí eu consegui pedalando, né? Aí, quando veio outro negócio assim, eu falei, peraí que eu vou olhar. Aí fui olhar assim, cara, 10 minutos eu tenho uma palestra para fazer, era para Vancouver, era no Besides Vancouver. Aí eu falei, cara, será que eu mandei a gravação? Não, eu acho que eu mandei a gravação para eles. Apresentar a palestra? Então, calma, eu pensei, eu acho que eu mandei para eles a apresentação. Pera, não mandei, vai ser ao vivo. Eu simplesmente falei para a professora, preciso sair. Saí, ainda bem que era na frente da minha casa, né, academia. Vim aqui, minha mulher chegou, perguntou para mim, cara, tu tá passando mal? O que houve? Porque tu chegou antes. Eu falei, não, eu tenho uma palestra para você agora, eu tinha esquecido. Eu simplesmente cheguei, abri a VM e chamei o cara e fluiu tudo naturalmente, porque, assim... Peraí, isso daí faz pouco tempo, eu lembro de você contando essa história pra mim. Eu te contei essa história, né? Claro, eu posso dizer que eu só tava assim, né? Sabe, e falando com a cabeça daquele jeito. Assim, aquele suorzinho escorrendo um pouquinho, porque o corpo tava, né? Mas acho que vai muito da prática, né? Que essas coisas acabam acontecendo. E aí eu lembro de uma frase, aproveitando o que a gente está falando disso, eu lembro uma frase do Anquises, um evento que eu palestrei lá em Curitiba, acho que foi o meu segundo evento que eu palestrei, lá era o RoadSec Curitiba. Foi o segundo evento que eu participei, assim, para o público geral do Brasil, né? Eu fui falar com o Anquises sobre isso, sobre palestra, sobre essa questão toda, e ele me disse assim, cara, é muito louco, porque às vezes ele disse assim, teve uma vez que eu fiz uma palestra, e eu achei que eu estava super bem, super confortável, né? Ele sentiu que falou super bem no evento, nas coisas, e que a avaliação foi normal, assim, não foi uma avaliação tão boa, assim, do evento, né, dos participantes. Por outro lado, ele teve um outro evento que ele falou, acho que foi o pior evento que eu palestrei, e ele recebeu uma nota do evento falando que tinha sido a melhor palestra do evento. Então, assim, isso é muito relativo, né, muitas vezes. Às vezes a gente se sente, né, que realmente fez uma boa palestra e talvez não alcançou tanta gente, né, e às vezes, pelo contrário, a gente acha que não foi tão bem e teve um alcance, assim, gigantesco. Então, acho que uma coisa que a Marina falou que é bem importante, né? Aquilo que a gente consegue estudar, aprender, e uma forma de tu compartilhar isso vai atingir alguém, vai alcançar alguém. Então, a gente está aqui para isso aqui nessa noite, né? Alguém pode pensar assim, pô, tá tão frio nessa terça-feira, né? Sei lá, talvez alguém pense assim, não tem 300 pessoas assistindo agora, não tem 500 pessoas. Cara, se uma pessoa for tocada e daqui a 15 dias, 30 dias, alguém vir aqui e falar 15 minutos, 10 minutos, compartilhar algo que está aprendendo, já é um ganho. É um ganha-ganha, sabe? Cara, eu tô com um case num cliente que eu tô construindo uma base de desenvolvedores para eles e ajudando alguns dos desenvolvedores dentro da casa a produzir conteúdo, né? E muitos deles são muito jovens, são muito novos, tanto no mercado quanto jovens mesmo, de idade. E
uma das coisas que foi muito legal, uma das estagiárias, ela submeteu palestra para um dos maiores eventos acho que foi de Ruby, se eu não me engano, do mundo, que eu acho que foi escapou o nome, RubyConf, alguma coisa. E eu falei, nossa, que legal, e ela submeteu em inglês a palestra, assim, ela é brasileira. Eu falei, uau! Tipo, você precisa de alguma ajuda, né? Você quer algum suporte? Porque eu ajudo bastante as pessoas que estão começando a dar palestra, eu faço a revisão da palestra da galera, enfim. E aí eu falei, meu, que legal, por que né, te deu isso, te deu na telha que você vai fazer uma palestra em inglês, né, sendo novata e tal? Ela falou, olha, eu morro de medo de palco, morro de medo, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, eu sou iniciante, eu acabei de começar na área, mas eu fui em um outro evento, e nesse outro evento, um dos palestrantes fez um pedido para quem estava na plateia. Ele falou, se você é iniciante, por favor, dê palestras, porque a gente só tem palestra de pessoas que já estão na área há muito tempo, e por isso já tem um viés muito forte de alguma informação, ou é uma palestra que já foi dada 1 milhão de vezes, ou é sobre um livro que muita gente já leu, enfim, é um conteúdo que poucas vezes é inovador, né? Poucas vezes traz uma visão completamente nova sobre alguma coisa. E quando você está começando, você não tem nada disso, né? Não só você não tem nada disso, como você abre portas para pessoas que estão começando também e também estão falhando. E aí elas assistem essas super palestras de pessoas incríveis da área, fazendo mágica, sabe? Né, que as pessoas mestras, elas têm essa proficiência, e aí não tem conteúdo para quem está iniciando, e as pessoas começam achando que se você não for foda na área, você não merece dar uma palestra, né? Você não merece compartilhar conteúdo, porque é isso que palestra é, na verdade, né? Você está compartilhando conteúdo de uma forma que atinja muitas pessoas e que seja de fácil absorção, porque tem gente que só aprende assistindo os outros conversarem, assistindo os outros falarem, né? Então, e aí ela falou, bom, e aí eu mandei, e é isso. E se não aceitar também, tudo bem, não tem problema. Eu mando uma outra vez, se negarem umas 4 vezes, fala, bom, beleza, então eu espero uns anos para tentar de novo. Eu falei, meu, é isso, cara, é exatamente isso. É assim que você acaba sendo aprovado em eventos que você jamais imaginaria que você seria. Sabe uma coisa que você falou que é legal? Primeiro, a inexperiência, né? Que não quer dizer que o conteúdo não seja interessante. Na experiência, digo, de experiência de vida, de palco profissional, é interessante. Assim como é interessante você palestrar sobre um projeto que deu errado. Ninguém vai palestrar sobre uma migração que deu errado e como a gente saiu dessa. Uma ideia que a gente trabalhou, chegou no dia, deu tudo errado. Sabe? Então, é importante também você compartilhar esse tipo de história, porque, cara, todo mundo ali que sobe num palco é um ser humano real, que erra, que estuda, que fala besteira, começou de algum lugar, e eu vejo o pessoal todo com receio, né? Não, o que não deu certo eu não vou palestrar, só caso de sucesso eu vou palestrar, né? Então, o pessoal devia se encorajar um pouco mais. Uma das coisas que eu tenho, assim, ultimamente, né, não vou dizer que é sempre, depende, obviamente, do evento, né, mas uma das coisas que eu tenho procurado tentar fazer, e já tive algumas vezes, quem me acompanha aí, né, já viu, eu tenho procurado fazer abrir a máquina virtual e fazer as palestras, assim, ao vivo mesmo, né, justamente para dar um erro, eu tiro o privilégio do usuário, e é para justamente lembrar que tem que botar o sudo, né, então, assim, para mostrar que as coisas dão errado, né? E às vezes vai dar errado, e eu acho que faz parte do aprendizado, né? Ou porque, por exemplo, uma das coisas que eu vejo, assim, muito a internet hoje em dia nos facilita muito, né? Para pesquisa, né? Para encontrar informação. E a informação está ali, o ponto é, talvez a gente não saiba como pesquisar aquilo, né? Ou como fazer a pesquisa correta para chegar na informação. E às vezes a gente assistindo uma palestra de algum problema que deu e como a pessoa está pesquisando muitas vezes ali, mostrando, talvez já vai ser uma outra forma de te ajudar a saber os caminhos de como fazer esse tipo de pesquisa, né? Eu vou cortar um pouquinho aqui, voltar um pouco, né? De quando a Marina falou, tem gente que só aprende desse jeito, só absorve conteúdo desse jeito com alguém falando. Tipo, é o meu caso.
Basicamente é o meu caso. Já tentei N mil vezes fazer curso de só ler o conteúdo e tentar fazer as coisas. E, velho, eu até consigo, mas eu levo, tipo, 3 vezes o tempo que eu levaria se eu tivesse assistindo alguém simplesmente falar aquilo ali. Uma coisa que eu preciso tentar um dia desses é aqueles negócios de inteligência artificial que lê o texto pra gente, para ver se funciona. E a parte do medo, eu vou até puxar aqui já. Deixa eu puxar de novo, rodar aqui para cima. Cadê? Quem sabe faz ao vivo, mas a gente se perde de vez em quando. Eu vou puxar esse daqui e aí eu vou me jogar para cá para contar da minha primeira vez. Mas não era esse, puxei errado. Cadê? Gente, juro que eu perdi. Ah, perdi. Bom, mas enfim, cara, a minha primeira vez, na verdade, foi com faculdade. Eu era aquela pessoa que eu morria quando alguém falava, vai lá e fala. Vai lá e fala você. Vai fazer uma apresentação. E aí, eu estava na faculdade, na verdade, na pós-graduação. Eu tive uns probleminhas com o primeiro grupo, peguei, acabei não participando da primeira apresentação, entrei para um outro grupo. E nisso daí foi justamente quando eu mudei de São Paulo para Brasília. Então eu tinha todo o material do TCC pronto, todo o planejamento pronto, toda a ideia pronta. Tinha coisas que tinha que desenvolver de novo, mas o esqueleto estava ali. Então eu virei para o grupo e falei, povo, eu não vou poder acompanhar o mesmo ritmo de vocês aqui presencialmente porque eu estou indo para Brasília. Serve como troca da minha presença eu passar todo esse material aqui para vocês? Ele serve, beleza. Mas você vai estar aqui na apresentação, né? Vou, não, tranquilo. Aí tá, acompanhei o desenvolvimento com eles, a maioria das coisas eles fazendo, né? Vida nova aqui em Brasília, tentando acertar as coisas por aqui. E aí, quando chegou na hora da apresentação, eu praticamente não sabia direito detalhes que eu devia saber do projeto do nosso TCC. Em compensação, nenhum deles queria apresentar. Eu virei para eles e falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou tentar conduzir a apresentação, vocês me falam qual parte do trabalho vocês se identificam mais, vocês vão saber explicar melhor e tudo mais. E então eu faço a condução da apresentação e vocês falam na hora que vocês querem, beleza? Beleza. Eu saí daqui de Brasília 5 da tarde, mais ou menos, peguei busão, fui para São Paulo, cheguei 7 da manhã, passei o dia inteiro só lendo e relendo o nosso TCC e colocando ali marquinhas de onde que cada um ia falar. Cara, no final das contas, a nossa apresentação foi a única que teve um 10 e eu fiquei tipo, como assim? E aí, depois disso, me deu um pouco mais de vontade de fazer essas coisas, de tentar molhar o pezinho e tudo mais. Demorou acho que uns 10 anos, para eu realmente conseguir fazer de novo. Mas aí a próxima vez foi quando eu estava de voluntário num evento da Marina. E, cara, na última hora, do início eu fui com a Marina, cara, onde você me quiser, eu vou. Eu sou o seu. E de última hora, quem estava de mestre de cerimônias do evento teve um problema familiar, uma emergência, não ia poder ir. Tipo, última hora mesmo, o evento era no sábado o dia inteiro, na sexta-feira à noite ela me chama lá, cara, você pode ficar de mestre de cerimônias? O que eu tenho que fazer? Para onde que eu vou? Com quem que eu falo? Ela, não, calma, tá aqui os cartõezinhos bonitinhos, você vai ficar lá na frente, você fala com o pessoal, tá bom, beleza, vamos tentar. E foi, né, já puxando assunto que estava marcado ali, foi até hoje uma das melhores experiências da minha vida, cara. Ser mestre de cerimônias foi um negócio que eu achei tão fantástico que sempre que eu tenho a oportunidade eu tento fazer de novo. Criei essa oportunidade quando a gente fez o Beginner's Village na GreenCon 4 e me infiltrei, mais ou menos, para conseguir isso também lá na Diana Initiative, que tem 2, 3 semanas, um negócio assim. E foi outra experiência fantástica. Mas ainda assim, cara, acho que não teve nenhuma apresentação que eu fiz desde então que não tenha sido muito boa para mim, ou por reação das pessoas, né? Outro dia desses, acho que eu gosto tanto de falar
chegou num ponto que hoje eu estava falando com o gerente da minha unidade lá no trabalho, e ele virou para mim e falou que recebeu um feedback de outras pessoas de que se tivesse a posição de evangelizador de segurança lá no trabalho, essa posição deveria ser minha, porque eu ia ser perfeito para ela. Eu falei, porra, então vamos fazer essa posição? Né? Vamos dar um jeito? Mas planos futuros. E aí tinha... Quem que foi que falou do... Alguém falou do medo, né? Que o Felipe até comentou também. Felipe, a Marina, todos comentaram, mas acaba sendo mais ou menos isso, cara. Quando você tem dois tipos de medo. Você tem o medo que te paralisa, né? Que nem fobia, por exemplo. Eu não acreditava muito em fobia até eu ver alguém ter uma crise por causa daquela fobia. Desde então eu levo muito a sério essa história. Ali não tem muita coisa para fazer, a menos que você tente fazer algum tratamento. Não sei nem se existe tratamento psicológico, coisa do tipo, para lidar com ele. Em geral, terapia, né? Terapia. Façam terapia, crianças. Deixa eu até fazer um comentário sobre fobia, porque eu tenho uma, né? Então, quem me conhece, se meu dia a dia profissional, tirando a pandemia, obviamente, sabe que eu vivi enfiada no avião para, enfim, seja no Brasil, seja para fazer viagem internacional, porque faz parte do meu trabalho. E muitos não sabem, eu tenho pânico de turbulência. Pânico de, assim, suar frio, chorar. Já, assim, decolou na chuva e começou a tremer, eu choro, juro, choro. Só que é um medo que eu não deixo de viajar por causa disso. Eu não deixo de trabalhar ou de passear por causa disso. Várias revelações por aqui, balé, choro. Eu queria levantar a mão para esse também. Inclusive, eu tenho um pânico absurdo de avião, porque eu perdi um parente para acidente de avião. Então, assim, e você viaja bastante também, né? Oi? E você também viaja bastante, né? Muito. Antes da pandemia, eu não saía de dentro do avião. E eu faço terapia e também tentei tratar esse problema na terapia. O que ela me falou, minha terapeuta falou, que talvez sirva para outras fobias, né? Como o Johnny estava falando, que assim, ela perguntou: o seu medo de avião te impede de entrar no avião? Você perde o sono na noite anterior? Você tem frio na barriga de entrar no avião? Nada. Para mim era como se eu estivesse atravessando uma porta de uma sala para outra. Eu entro no avião, estou lá conversando. Enquanto ele está decolando, pousando, não tem problema nenhum. O problema é a turbulência. Só que me dá um pânico louco. E ela falou: não tem o que fazer. Então, eu acho o seguinte, quando a gente fala de medo de palco, medo de palestra, eu acho que o frio na barriga, todo mundo vai ter. E eu acho que grandes atores e atrizes e speakers têm esse medo. É normal, é natural e é saudável. Agora, se você tem um medo que você começa a suar frio de não conseguir subir a escada de um palco, ou você cancelar um compromisso em cima da hora por causa de medo, aí sim é algo que você pode começar a tratar, mas pensar que frio na barriga é um impeditivo, é o que a Marina acho que falou no começo, deu medo, vai com medo. Chega uma hora que você fala, deixa o medo aqui, deixa eu continuar fazendo minha palestra. Qualquer coisa que nem... Se eu não me engano, foi o Ziz23F1 que falou que se ele tem que falar para... Ele adora falar do trabalho... Aqui, ó. Só sei escrever código e online. Se pedir para explicar o que eu faço para mais de 3 pessoas, eu congelo na hora. Velho, então começa com 3 pessoas. Depois exato. 4. Foca em uma, né? Você fica olhando só para uma. Foca em uma, exato. Olha só para aquela... Se você só pode falar para 3 pessoas, foca nas 3 pessoas que estão ali na frente e esquece o resto. Abstrai o resto. Qualquer coisa, sei lá, pense em alguma coisa que você gostaria muito que 3 pessoas estivessem usando e que você nunca pare de olhar para elas por causa disso. Às vezes você quer ver pelada. Pensa aquelas 3 pessoas ali na frente peladas, foca nelas e esquece o resto. Uma coisa que me ajuda muito, assim, e eu tenho medo de palco até hoje, assim. Eu fico toda live, todo evento, eu sempre fico muito nervosa antes de subir no palco. E o que me ajuda, cada pessoa tem o seu chique, tá, gente? Cada pessoa tem o seu jeito de superar. Tem gente que olha pro próprio pé, tem gente que olha pro horizonte, tem gente que mastiga coisa, mastiga chiclete. Tem 1 milhão de coisas que você pode fazer para te distrair. E uma coisa que me ajuda muito são os meus slides. Porque eu tenho déficit de atenção, né? Então eu não consigo manter a minha atenção por muito tempo focada numa coisa só. É muito difícil para mim. Eu perco o fio da meada muito rápido. Então, meus slides, para mim, eles são assim, o meu mapa.
A hora que eu começo a gaguejar, a hora que eu começo a tremer, a hora que a mão começa a suar frio, começo a sentir a pressão baixar, eu olho pro slide e eu leio o slide. E aí o slide me traz de volta, putz, é verdade, eu tô nesse assunto, beleza, esse assunto eu manjo, esse assunto eu lembro que eu fiz o slide. E aí eu volto a tacar-lhe ao pau. Então tem muita gente que fala assim, mas slides você tem que botar uns memes, umas fotos. Cara, se você consegue fazer uma apresentação assim, de cabeça, manda ver. Eu uso muito os meus slides como apoio. Então, os meus slides, eles são mais para mim do que para a galera no pau, na plateia. O Fábio comentou um tempo atrás ali, do nada que um treino na frente do espelho não resolva, né? Isso daí pode funcionar. Pode funcionar. No meu caso, eu já tentei quase o que o Fábio comentou depois, mais recente agora, que foi vocês acham que criar um conteúdo em slide e gravar um voice-over sem câmera ajuda a treinar o skill de apresentação? Me falaram para fazer isso antes da minha primeira apresentação na GreenCon 1. Mas eu achei que ficava mais fácil eu fazer, na verdade, um script. Porque, assim, eu sei que o meu inglês é bom, pelo menos o escrito, o lido e o meu entendimento. Mas se você me coloca para falar em inglês do nada, fazer uma apresentação do nada, eu notei que eu começo a travar procurando palavras. Por mais que vire e mexe eu me pegue pensando em inglês muita coisa, tem horas que assim, putz, como é que era aqui? Às vezes isso acontece comigo em português, eu fico, mano, eu lembro essa palavra em inglês, como é que ela era em português? Eu esqueci. Felipe, isso acontece muito comigo em inglês também. Sabe o que eu começo a fazer? Eu começo a perguntar para as pessoas na plateia. Aquela coisa que é verde, aquela coisa que você coloca na frente da janela, é um tecido. Aí as pessoas, cortina, muito obrigada. Então, continuando aqui, cortina. É engraçado, as pessoas na plateia dão risada e você acaba virando um momento de descontração. Mas isso é muito verdade, né? Às vezes, assim, claro, quem não tem esse costume, né, que a gente tá falando aqui para vários públicos, né? Para várias pessoas, seja quem tá ao vivo com a gente ou quem vai assistir depois e tal. Quando a gente está fazendo uma palestra, né, seja ela em português ou em inglês, enfim, o que acontece comigo, por exemplo, eu estava terminando de gravar um curso, né, que é um curso de malware, agora que está sendo vendido lá na gringa, né, lá fora, e aí eu gravei, 3 semanas direto, assim, gravando, e aí fui fazer uma palestra em espanhol. E aí, quando eu ia falar uma palavra, um termo, por exemplo, falar segurança em inglês, e eu falava em segurança, ia dar um exemplo, aí automaticamente a minha cabeça já virava para o inglês, e eu começava a falar inglês na palestra em espanhol, eu tinha que voltar, então eu começava a palestra, eu comecei 2 palestras, uma no Chile e uma na Colômbia, pedindo desculpa por eu usar alguma palavra em inglês, porque eu estava gravando o curso. Eu já comecei falando de um possível problema que iria acontecer, justamente por causa desse negócio, né? E às vezes acontece, tem algumas palavras que a gente usa muito dentro da nossa área de tecnologia e de segurança, que às vezes a gente esquece como é que ela é em português, e é super natural, assim, não é nenhuma coisa forçada, acaba acontecendo mesmo. Essa questão que o Fábio perguntou, até falando um pouco assim, eu acho que pode ser sim, né? Treinar é sempre válido, né? De várias maneiras. E aí eu costumo dizer sempre assim, o que se aplica para uma pessoa, muitas vezes não vai se aplicar a outra, né? A gente está dando aqui sugestões do que pode acontecer ou pode não acontecer, né? Formas de praticar ou de treinar isso, né? Então, vai muito de cada um, por exemplo, né? Como o Johnny comentou anteriormente, tem gente que gosta de aprender, né, lendo um material, tem gente que gosta de ver vídeo, né? Eu, por exemplo, eu sou chato para algumas coisas. Eu, quando gosto de ver vídeo, eu gosto de ver eu gosto de ver a interação da pessoa com o vídeo, ou seja, eu gosto de ver o rosto da pessoa que está falando. Então, se a pessoa não aparece o rosto, para mim fica meio estranho só a voz. E eu digo isso de vídeos na internet, né? Eu procuro ver gente que eu consigo realmente olhar, ver a expressão, ver a expressão corporal, sei lá, é meio da minha cabeça, assim, meio do meu jeito. Mas cada um tem o seu jeito, né? Eu acho que isso é importante. Assim como a Marina falou dos memes, né? Tem gente que usa o meme e tem gente que usa texto, né? E aí existem várias técnicas, né? Eu nunca estudei muito técnicas, né? Na verdade, nunca estudei técnica de apresentação. Eu já ouvi alguém falando, assim, alguma coisa assim, mas eu parar para estudar, nunca cheguei a estudar, né? Então, esse é um pouquinho, assim, do que acontece. Também nunca fiz isso. Eu vejo gente que vou fazer um curso
de como falar em público. Bicho, você sabe como que você aprende a falar em público? Você fala em público. Não tem um curso, uma lista do BuzzFeed das 15 melhores dicas para quem vai falar em público. Meu irmão, pisa no palco e fala. É a melhor forma de treinar. Outra, o importante é você saber se comunicar para tudo nessa vida, né? Com a sua equipe, com o seu chefe, na sua casa, com o seu relacionamento. Mas, assim, não são todos que vivem de palestra ou que ganham a vida dando palestra ou dando curso. Então, tudo bem, se espelhe em grandes oradores, mas, cara, você não precisa ser que nem eles, você tem que passar uma boa mensagem. Então, é o que você falou, Marina. Talvez aquela pessoa que é o grande orador fez um curso desses e treina a vida inteira e ganha a vida dando palestra. A gente tem que fazer várias outras coisas e dar palestra. Então, conseguir se comunicar com uma falha aqui, um tropeço ali, cada uma com a sua estratégia, com a sua técnica, uns com mais imagem, outros com mais texto, vai. Vai embora, gente. Não fica pensando nessas coisas, não. Não gasta dinheiro com essas coisas, pelo amor de Deus. E eu tenho a questão do espelho, eu não digo espelho, porque o espelho você vai ficar se encarando, você vai tentar achar defeito o tempo todo. Mas você, de alguma forma, seja no espelho, seja dentro de uma plataforma, sei lá, abre o YouTube e coloca o estúdio ao vivo, você de frente para a câmera, como se você estivesse gravando, mas sem gravar. E leia e dê a sua palestra pelo menos uma vez antes de dar essa palestra ao vivo. Se você não tem confiança naquilo que você está falando. Por quê? A hora que você subir num palco, você vai perder o fio da meada. Você vai lembrar de alguma coisa que você não colocou no slide, você vai querer falar no meio da palestra, você vai se perder. Você vai perder o tempo, você vai falar muito mais ou vai falar muito menos do que o tempo. Então, a palestra, cara, é um shot, é aquela chance, né? É aquele tempo que você tem. Então, o que você consegue fazer para se preparar dê essa palestra, mesmo que seja para você mesmo, anteriormente. Porque você consegue controlar mais ou menos o que vai acontecer em cima do palco, porque você já fez. Isso funciona para treinamento. Oi? Surgiu algumas ideias, tipo, putz, eu podia falar isso, putz, olha aqui, vou mudar tal coisa. Exato, de repente fez uma piada muito bosta na primeira, tipo, nossa, essa daí eu não vou nem me dar o trabalho de falar em cima do palco. A ideia de montar o script, por exemplo, para mim surgiu justamente por isso, né? Parte da trilha de novatos da GreenCon é eles te colocarem com alguém que já tem experiência em apresentação como coach. E aí, então, você faz 1, 2, 3, quantas você quiser, apresentações antes da apresentação para esse coach. Discute se os seus slides estão bons, se tem que melhorar alguma coisa, faz a apresentação em si. E aí foi justamente fazendo a apresentação em si para o meu coach na época que me caiu essa ficha do, cara, de vez em quando, mesmo tendo tudo ali, sabendo o que eu quero falar, sabendo como eu quero falar, de vez em quando, enquanto eu estou desenrolando, me travava algumas vezes. Aí eu falei, não, então eu vou montar um script, aproveito que eu sempre tenho várias telas, pego, jogo a apresentação numa tela, deixo o script na outra e, cara, foi perfeito. Pelo menos a minha impressão, inclusive, revendo depois, eu achei que para a primeira vez ficou perfeito. Eu não uso script porque eu tenho ansiedade, né? Então, uma penca de problema que eu tenho, gente. Vocês podem ver aqui que eu não sou boa da cabeça, não. É ansiedade, deve ter atenção. Ninguém InfoSec cara. Quem te disser que é bom da cabeça não tá mentindo. Então eu não faço script nem roteiro, porque senão eu fico paranoica com decorar. Ai, meu Deus, mas isso eu não decorei, isso estava no meu script, isso eu errei, não tá na ordem certa do script, eu começo a ficar louca. Mas, de certa forma, os meus slides são o meu script. Então, né, potato, dá na mesma. Isso daí entra naquele que você comentou, né, do jeitos diferentes de colocar os slides. Eu percebi que eu gosto muito mais dos slides abstratos, de colocar uma imagem só, sem mais nada de texto e falar em cima daquilo, por exemplo. Mas aí ficou, para mim, pelo menos naquela, ficou mais fácil, porque eu já tinha o script ali prontinho na outra tela, então dava para deixar a apresentação livre disso. O pessoal, foi o que me comentaram justamente quando eu estava sendo coach, né? A apresentação é sobre você apresentando
né? Aí depende de que foco que você quer dar. Você quer dar foco em você apresentando, nos seus slides, no quê? Então você monta uma apresentação para dar destaque naquilo que você quer apresentar. Você comentar alguma coisa, Carol? Quando você fala de script, são aquelas notas do apresentador? Não, no meu caso é um script literal e completo. Tipo, cada palavra que estava ali eu estava lendo. E aí eu volto, o que eu ia perguntar para a Marina, você falou do script. Marina, quando você fala de, o meu slide, eu leio e eu volto, né? Eu consigo entrar no fio da meada de novo. Você fala da informação da tela compartilhada ou aquela tela do apresentador que tem notas? Não, a tela compartilhada mesmo. Eu não uso muito notas do apresentador. Na hora que eu tô no palco é muito pânico acontecendo aí na minha cabeça para eu lembrar de ler alguma coisa que não seja a tela gigantesca na minha frente. Falando de script e tal, eu uso uma técnica que eu acho que todo mundo da faculdade usava, né? Da escola também. A gente ia lá, tinha um puta trabalho para fazer a cola. E aí, quando a gente ia para a prova, você já tinha escrito tanto naquela cola que você nem precisava olhar a cola porque você já lembrava. Então, o que eu faço? Eu fico tentando otimizar ao máximo as notas do apresentador para ter quantidade suficiente de informação e, ao mesmo tempo, ter bullets, só para bater o olho e falar, porque, lógico, que eu também não consigo ler, porque é ansiedade, isso e aquilo, iluminação. O que acontece? Eu não consigo ler. Mesmo que seja uma apresentação assim, 2 telas, eu sentada aqui, tudo virtual, não consigo. Aquela nota lá, ó. Então, eu tento, naturalmente, o objetivo é ler as notas, usá-las como apoio. Na hora eu não consigo ler, mas pelo menos eu consegui estudar um pouco e ter notas ali que eu não uso. Deixa eu puxar uma das minhas outras perguntas para não falar que eu não usei só uma. Me digam qual que é o sonho de consumo de vocês. Tem algum lugar onde vocês sonham? Não, um dia eu quero apresentar, eu quero estar lá, eu quero fazer alguma coisa que tenha a ver com a apresentação? Vou fazer o contrário agora. Eu vou começar com o Felipe. Vem para cá, Felipe. Cara, eu, na verdade, tem 2 lugares que eu gostaria de palestrar, assim, né? Na verdade, talvez 3, vai. Um deles seria a DEFCON, né? Que é uma das principais conferências. A outra seria a Black Hat, mas aí Black Hat eu teria que ir para um viés um pouco mais de Zero Day. Nesse momento até não é essa a ideia, né? Mas talvez. E na H2H aqui do Brasil, né? O ano passado eu conversei com o pessoal, tinha mandado uma talk bem antes, assim, só que acabou não acontecendo por causa da pandemia. Esse ano não sei se vai ter também, então, mas seriam lugares, assim, que eu gostaria de participar, assim, né? Talvez sejam as principais, assim, né? Uma InfoSec, assim, uma de hacking mesmo aqui da América Latina e outras, assim, se a gente for falar de lugares, assim, né? E tem outros lugares, assim, que eu fui pego de surpresa, assim, de lugares que eu fui convidado, outros que eu mandei talk, que foram aprovadas, mas esses 3, assim, seriam, acho que, os 3 principais, assim, que eu poderia dizer. Deixa eu me puxar agora para cá. Eu ia perguntar justamente para o pessoal que está vendo aí se vocês têm algum sonho de consumo. O Ziz 23F1 já mandou ali. Eu gostaria de palestrar na 3C. 3C é o quê? CCC? Deve CCC. Ser. Nossa, pelo CCC é um sonho para mim. Um sonho muito grande de palestrar na CCC para mim. Eu acho que o meu sonho... Eu tinha antes... Eu gostaria de ir, pelo menos, um dia. Um dia. Nossa, essa nunca é muito legal. É muito, muito legal. Quando eu morava na Polônia, teve lá, né? Teve bem próximo ali, tava na Alemanha e tal, mas... Assim, um rolê bem de vibes, assim. A galera lá é bem mais hacktivista do que qualquer outra coisa. Mas é tão bonito que você nem liga. Mas vamos lá, o meu é rapidinho, cara, até porque assim, eu tinha muito isso de eu quero palestrar, mas aí eu comecei a ver que eu gosto muito mais de ser mestre de cerimônia das coisas, velho. E o lado bom de você ser mestre de cerimônia das coisas, quando você tem o conhecimento, é que você consegue melhorar a interação. Você consegue, que nem se você for mestre de cerimônias, você está lá cuidando do intervalo entre uma apresentação e outra. Se você é um cara que não é da área, que não manja nada, que não sabe de
porcaria nenhuma, você vai o quê? Fazer piadinha? Você vai falar do tempo? Né? Ou então você vai ter um script ali para te ajudar a tentar desenvolver alguma coisa. Eu sempre vou lembrar das brincadeirinhas que eu fiz com o Boot, quando eu estava nos intervalos lá entre as apresentações. Mas acaba sendo isso. Tipo, então eu fico pensando, cara, imagina só pegar e, por exemplo, apresentar o Felipe, a Marina e a Carol fazendo uma apresentação no Defcon, e sou eu que estou introduzindo eles lá no palco. Isso daí, para mim, ia ser top das galáxias. Eu nem ia para você apresentando, eu ia estar no palco da Defcon, já ia vencer da vida. Tinha um sonho compartilhado, né? Esse da Defcon, cara. Todo mundo na área quer palestrar. E aí, agora vamos ver da Carol. Olha, eu acho que eu nem tenho sonho de palestrar na Defcon, porque eu não tenho nem pretensão de estar lá. Eu já saí da área técnica há muito tempo. Estarei lá na primeira fileira vendo o Johnny apresentá-los no dia que vocês forem, faço questão. Eu tive o gostinho de realizar parcialmente meu sonho, porque eu estou mais na área de negócio, né? E o Gartner é um grande evento, na verdade é uma grande empresa de pesquisa que dita muitas regras e tendências do mercado de tecnologia de forma geral. E eu tive a possibilidade de palestrar numa sala do Gartner, então era um público menor, não era o palco principal, e foi uma palestra, era um espaço que a gente tinha como patrocinador, mas é muita responsabilidade mesmo assim, porque falar no Gartner eu posso estar ditando uma tendência para o mercado. Então eu tive aquele pedacinho ali de experiência de estar lá, e é curioso que mesmo tendo uma palestra que a empresa mandou os slides, eles me prepararam, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, porque era tanta responsabilidade, e eu saí de lá assim com um sonho realizado. Então, meu sonho hoje é, obviamente, poder palestrar num palco principal de um grande evento como esse, e que seja, obviamente, um caso meu, uma pesquisa minha, um projeto que eu conduzi, e não uma sala patrocinada. Então, só tive o gostinho, eu quero realmente estar lá a convite. Boto fé. Mas tinha o sonho, então. Ainda tem o sonho agora. Ainda tem, mas eu tive só o teaser, né? Tipo, cara, é mais ou menos assim. Estuda aí, cresce na vida que uma hora você vai estar como keynote. Massa. E, Marina? Nossa, tem uma lista. Primeiro da lista é ser keynote um dia na vida, né? Um dia que eu for keynote, eu vou falar, caramba, que legal, keynote, sei lá, de um evento de faculdade, mas keynote, pô! Defcon, né, obviamente, CCC também, já falei aqui, CCC foi um evento que eu fui, assim, a hora que eu pisei lá, eu falei, caramba, gerente de comunidade é realmente o meu chamado, assim, eu devia estar realmente lidando com a galera que é da comunidade de hacking, foi uma realização muito forte ali. Então, com certeza CCC, eu queria muito também a Human Hackers Conference, que é a conferência de engenharia social que a galera da Vila de Engenharia Social da Defcon organiza. Eu já fui como participante, eu já fui como participando de treinamento, mas eu queria ser palestrante, né, lá. E aí um dia, quando isso acontecer, eu vou sentar num cantinho e chorar de felicidade. Eu já estive num painel com o criador da conferência, né, o Chris Hadnagy, que é um dos maiores autores de engenharia social do mundo hoje em dia. Foi fantástico aquele painel. Palestrar no evento dele, eu quero receber aquele e-mailzinho de agradecimento. Marina, muito obrigada por ter vindo. E eu queria... H2HC é um sonho muito distante, eu acho que eu nunca vou ter esse cacife. Eu submeto palestra para Defcon tranquila na cabeça, mas bicho, pagar H2HC, acho que a hora que eu mandar, eu me cago depois que eu mando o e-mail. Então, é uma listinha aí. Parando para pensar, eu acho que dá até para falar de um sonho mais imediato, que é algo que eu acho que se a gente juntar as forças, conseguir focar, a gente consegue, que é... Né, a gente já fez o Beginner's Village, que foi fantástico, foi fenomenal. Mas eu acho que fazer um nosso seria
ainda mais pauleira para todo mundo, a gente ia estar ferrado da vida. Bicho, fazer evento às graças, gente, eu não recomendo, não. Mas é por isso que até hoje eu nunca nem sugeri isso, velho. Se tirar um dia para fazer evento, uma noite para fazer alguma coisa já é difícil, imagina fazer um evento inteiro, não. Vamos deixar isso para frente. Ai. O que mais que tá rolando aqui? Tem um pessoal falando... sim, o Ziz falou de novo ali do CCC, comentou que ficou em quarto no CTF deles. Olha, bom, hein? Cara, eu não tenho muita experiência de CTF, não. Foi de onde veio o meu nick lá no Twitter, que atualmente está como Herder of Noobs, que é o meu papel lá no Red Team Village, por causa do ano passado. Mas, cara, foi uma experiência bem bacana, mas eu ainda quero focar mais nessa parte aqui. É mais legal puxar o assunto do povo para falar. Então, como todo mundo ficou quieto de novo, ninguém está tentando interromper nada, eu vou puxar mais uma para a gente fechar, então, né? Já deu uma hora aí. Depois eu já perguntei... fala. Não, eu ia falar sobre a questão de por onde começar, né? Eu ia voltar um pouquinho naquele assunto por onde começar. E que eu acho Era disso que eu ia puxar. O que você queria saber antes de começar? Não, eu acho assim, o intuito aqui do DCG fazer um bate-papo, né, como a gente faz sempre, né, Johnny? A gente abre com um bate-papo, a pessoa depois fala um pouquinho, depois a gente vai lá, conversa mais um pouco, justamente para tirar esse peso, e a comunidade é para isso, né? É para a gente crescer junto, é para a gente aprender junto. Então, contem com a gente aqui por isso, né? Então, como começar? Assuntos tem vários, né? Que poderiam, né? Então, o que eu recomendaria é aquilo realmente aquele tipo de assunto dentro da área que te apaixona, né? Eu acho que é um bom começo, porque se te apaixona, significa que realmente tu tá estudando, tá buscando conhecimento daquilo, e não precisa buscar algo que seja mega complexo, né? Claro, muita gente vai muito de opinião de novo, a gente vai entrar num ponto de opinião, né? Tem gente que eu já ouvi falar que fala o seguinte, eu não gosto de palestrar coisas que já sejam de conhecimento dos outros, eu gosto só de trazer pesquisas novas ou do zero. Tudo bem, então vai muito de cada pessoa, né? Eu sou da opinião que tem certos insights que a gente às vezes aprende, né? Eu gosto de usar muito um exemplo que aconteceu comigo no meu último trabalho, que eu fui fazer um teste num software de segurança, né, num antivírus, vamos dizer assim, e eu, por já ter trabalhado numa empresa de software de segurança, eu sei que toda vez que tu tem um gerenciador, né, tu precisa de um agente para instalar no desktop, lá no notebook, e tem uma console de gerenciamento desse antivírus. Então, sempre que tu seta uma política nesse gerenciador, ele tem um tempo para conversar com esse agente, que é o famoso heartbeat, né, o tempo de conversa do agente com o gerenciador. Qualquer solução tem um gerenciador e geralmente tem um agente que vai receber as políticas que são aplicadas por isso. Então, é uma lógica simples. Então, a minha lógica foi pensando na cultura de tu ter um intruder, né, um insider, uma pessoa que está dentro da empresa e que possa se passar por um funcionário bom, né, de ele fazer uma alteração de policy e aproveitar o delay desse heartbeat. Ou seja, uma comunicação entre o agente e o gerenciador que demore, geralmente, o máximo aceitável, de 2 a 3 minutos, mas que essa comunicação demore 1 hora, um atacante teria 1 hora para explorar uma máquina em cima de uma atualização de policy. É uma coisa totalmente diferente do que eu já vi, assim, alguém explorar um delay de policy, né? E aí eu fiz esse estudo, e para vocês entenderem aonde isso chegou, eu tive conversas com o CSO global de uma empresa de segurança, que é a Cybereason. Eu tive 3 ou 4 conversas com o CSO do produto do cara, da empresa. Nunca imaginei que eu ia sentar com o time de pesquisa dos caras, porque eu explorei justamente esse delay. Então, assim, coisa óbvia, mas que ninguém nunca tinha explorado, nunca tinha pensado. Então, assim, e eu depois gerei paper disso, né, palestrei um pouco sobre isso, acho, poucas vezes até preciso palestrar mais sobre isso, falar um pouco mais sobre isso, explicar a lógica do negócio. Então, fica de dica aí, sugestões para vocês. Às vezes vocês, né, têm umas criatividades, umas coisas meio loucas assim, cara, traz pra gente, vamos conversar.
Exatamente. O DCG é um excelente lugar para começar. Sou eu agora? Tá. Você agora. Alguma coisa que você queria saber antes de começar? Eu queria ter escutado mais a mim mesma do que aos outros. Eu demorei muito para começar a palestrar porque eu, infelizmente, tive uma pessoa que me colocou muito medo, me puxou muito, na verdade, para todo esse papo de tipo, mas se você falar qualquer coisa em cima do palco, as pessoas não concordarem ou for errado, mas se você assumir o que é hacking, o que não é, mas se você se chamar de hacker, se você não se chamar, era neura em cima de neura, assim, sabe? Então isso só acrescentava na síndrome do impostor. Infelizmente eu tive contato com esse tipo de pessoa, e não fui antes, sabe? E quando eu fui com muito medo. Quando eu fui achando que eu ia bombar, quer dizer, bombar de uma forma negativa. E depois da minha primeira palestra, inclusive, eu fui uma das 6 melhores palestrantes de um evento inteiro, com palestrantes internacionais, inclusive, que foi uma coisa que eu comemorei muito. E exatamente essa pessoa, inclusive, me colocou para baixo de novo, mesmo depois desse resultado. Então, eu gostaria de ter escutado menos os outros e muito mais a mim mesma, sabe? Porque depois que eu comecei a palestrar por mim, né, e eu comecei a palestrar pelo que a galera que estava assistindo queria, eu produzo muito conteúdo para redes sociais, então muitas vezes as pessoas pedem o mesmo conteúdo, eu vou lá, eu abro uma live, faço uma palestra, a galera, putz, nossa, que bom, que da hora, vou usar isso para o meu TCC, vou usar isso para não sei o quê, eu falo, pronto, tá vendo? Já ajudou. E, foi, sei lá, uma decisão de 5 minutos. Eu queria muito ter escutado mais de mim, mais da minha própria cabeça do que dos outros. Então, se tem alguém te colocando medo, te colocando trava, falando, mas pensa nisso, mas pensa naquilo, mas, melhor você não fazer assim, melhor você fazer assado. Bicho, manda pra casa entendeu? Manda pro inferno e segue teu rumo, segue teu caminho, vai se divertir, vai falar sobre um assunto que você gosta, que você tenha paixão. E não fica pensando, tipo, mas isso vai contribuir com quem? Bicho, vai contribuir. Tem alguém na plateia que precisava escutar o que você tá falando? Eu juro pra você que tem. Assim, as coisas mais imbecis, mais óbvias que eu já falei em cima do palco, eu já vejo a gente depois falar assim, eu tive o mesmo pensamento e eu não fui lá e fiz. Você conhece alguém que faz isso aí também? Eu vou entrar em contato com essa pessoa. E às vezes eu ligo 2, 3 pessoas que sabem que eu conheço. Então, assim, não escute os outros, escute a você mesmo. Vai em cima do palco, faça a palestra que você queira fazer, se divirta. E é isso, cara. Conhecimento é para ser compartilhado, não interessa a opinião dos outros, sabe? Vá se divertir. Marília, só aproveitando esse ponto aí que tu falou, eu acho que é importante mesmo, quando tu falou assim de erros, né, ou de... Cara, assim, eu sou de uma opinião que não tem problema tu errar. Sinceramente, não tem problema tu errar mesmo, né? Então, basta tu dizer, gente, olha só, eu errei, não sabia fazer isso aqui, ou fiz errado, né? Tem muita gente que eu mesmo, assim, pouco já, o pessoal fala que eu palestro, enfim, esses tempos teve uma treta pesada aí no LinkedIn envolvendo meu nome, e, cara, eu poderia ter falado muitas coisas, e eu simplesmente chamei o cara e falei, olha só, foi uma confusão que aconteceu aí do time, chamei o cara que era o detentor do código, em teoria, né, me falaram que eu tinha plagiado o negócio, e nem fui eu que executei, eu tava ali como só o cara que falou, mas eu fui lá, falei, marquei o cara, o dono, em teoria, do código, falei com o cara, marquei o cara veio, curtiu o post, olhou a palestra, comentou, e ainda o cara ainda me disse assim, cara, eu não estou atrás de fama, eu só quero compartilhar conhecimento, não me importa, só quero que a coisa flua. Então, assim, não tem problema de tu palestrar, falar uma coisa errada, né, ou esquecer de citar alguém, sei lá, basta tu voltar depois, comentar, falar, sabe? A vida é simples, velho, né? É isso aí que a Marina falou, tem muita verdade, sabe? Simplesmente compartilha. A gente vê muito isso, infelizmente, na comunidade de segurança e outras comunidades também, mas umas picuinhas, umas coisas, gente printando isso, printando aquilo, cara, esquece isso, tá? Sinceramente, esquece isso, toca a ficha e vai embora.
Bom, acho que o pessoal aí já falou de tudo um pouco. Eu acho importante, uma vez que subir no palco é estar aberto, assim, você vai ser alvo de críticas, positivas e negativas. Estar exposto é ser criticado. E ok, a vida é assim, né? Não é à toa que a gente vê que gente famosa é cada vez mais criticada. E é sempre legal você se apoiar em algumas pessoas de muita confiança, porque esses feedbacks tóxicos que a Marina comentou vão vir sempre de pessoas que você acha que estão tentando te ajudar, e muito pelo contrário. Então é legal você se apoiar também em algumas pessoas que vão te dar feedbacks reais, porque falar assim, cara, tá uma merda, às vezes é importante também. Mas pessoas que saibam fazer isso com acolhimento, que você é uma pessoa que está lá do seu lado, quer ver seu crescimento, e levar em consideração, saber ouvir uma crítica é importante. E outro ponto, eu tinha esse sentimento, e a gente foi ouvindo dicas e aprimorando, e é justamente o que a Marina falou, alguém na audiência vai absorver e vai consumir aquele conteúdo. Tem gente que não vai ouvir, tem gente que vai achar irrelevante, e tem gente que vai achar mind-blowing o que você falou. Porque a gente vai para um palco achando que, quando eu falo palco, também pode ser uma tela como essa aqui, virtual, a gente vai para o palco achando que a gente tem que falar um negócio extremamente novo, que nunca ninguém ouviu falar absolutamente nada sobre o assunto, que foi uma pesquisa extremamente extensa, porque todo mundo vai consumir aquilo. E mesmo que seja tudo isso que eu falei, não é todo mundo que vai consumir. Então, primeira coisa que eu aprendi, você que está no palco, você é a pessoa que mais sabe daquele assunto. Por mais que você não domine tudo, aquele pedacinho que você estudou, você está sabendo bem, você estudou. Aquele pedacinho vai ser útil para alguém que está na plateia. Você não precisa, primeiro que você não tem que partir do princípio que todo mundo está super atualizado em tudo, em todo o conteúdo. Porque não, as pessoas, elas têm déficit, não dá para você ser especialista em tudo, então alguma coisa vai agregar. E uma dica que eu dou e que me ajudou muito é começar a fazer bastante aparições ou palestras, ou me preparar para apresentar para pessoas que tem, quando a gente fala de uma palestra um pouco mais técnica, de audiências que são um pouco menos técnicas que você. Então, se você é um profissional, busque um pessoal universitário, até de escola, ou se você é da área de segurança, tenta palestrar para alguém que não é de segurança, porque você vai acabar falando conteúdos de menos profundidade técnica, você talvez se sinta um pouco mais confortável, as perguntas vão ser mais fáceis de responder, e com o tempo você vai pegando bastante traquejo nisso. Para o dia que você falar num público, como a gente está falando aqui da Defcon, que só tem fera lá, e o cara te fazer uma pergunta que você não tem noção do que significa, você fala, cara, não sei. E falar não sei exige também muito conforto. E vai te dar o conforto de você falar, cara, não sei, sem você ficar com medo e começar a suar frio. Então, essa é a dica que eu dou, que me ajudou bastante. Essa do não sei que nem aprender a falar não, né? É igual. Ninguém sabe tudo. Ó o pastel, ó o pastel! Ó o pastel, ó o pastel! Pastel! Vai buscar lá o pastel, Johnny. Morrendo de fome, ele foi buscar um pastel. Lazarento. Eu tô com aquele chá que eu vi faz 2 horas atrás. Eu acho que outra coisa que eu queria comentar, acho que a Marina falou e a Carol reforçou isso, que a gente nunca sabe o tamanho. E aí uma dica que a gente pode dar, vocês nunca vão saber o tamanho do alcance que algo que vocês vão passar para alguém ou compartilhar com alguém tem. Esse alcance é gigantesco, assim. E eu tive um exemplo ontem que eu recebi um e-mail que me surpreendeu muito, assim, porque eu fiz o curso, né, estou vendendo o curso lá fora e tal, e a Divina, que palestrou aqui pra gente, comprou o curso, eu fiquei mega feliz e surpreso que ela comprou o curso, né, eu jamais imaginei que ela pudesse comprar, e ela falou, vai me ajudar muito no meu trabalho, eu fiquei mega feliz e surpreso, porque eu não imaginava, e ontem eu recebi um e-mail de um aluno, cara, o cara trabalha na polícia criminosa, assim, ele combate o cybercrime na Itália, ele faz parte da polícia de cybercrime da Itália. Cara, eu fiquei perplexo, assim, eu falei, cara, como é que eu vou ensinar uns caras desse, velho? Aí ele me chamou hoje para conversar, a gente começou a conversar hoje pelo Telegram sobre o incidente que está acontecendo em Roma, né? E aí a gente começou a debater o assunto, e aí eu falei para ele me contou que tipo de incidente era, que estava pensando qual que poderia ser um ataque direcionado, eu perguntei qual era o grupo de APT, em cima daquilo que eu tinha dado na aula já, né? A gente começou a debater e conversar, ele é um cara que trabalha com forense hoje, e aí ele me chamou mais tarde, acho que já era umas 10 horas lá na Itália, ele me chamou e falou, cara, olha só,
descobriram o marco zero, né, o ponto zero do ataque, por causa que teve um usuário que foi infectado. Eu falei, bom, se foi um usuário que foi infectado, então pode não ser um APT, pode não ser isso, pode ser... Eu comecei a fazer uma linha com o cara, e o cara falou, a equipe de Roma já descartou a APT. E eu falei, cara, se eu imaginasse, ou se eu ficasse pensando que eu não teria capacidade, talvez eu não tenha mesmo, mas olha onde chegou e onde pode chegar uma coisa que a gente faz. Então, assim, acreditem nisso e compartilhem, gente, assim, de verdade. E o não e o não sei, né? O não, ele não precisa de explicação, né? A minha mulher sempre fala isso, né? Como é que tal coisa funciona, tu sabe? Não. Tá, mas como assim? Não precisa de explicação, não. O não precisa de explicação. Mas por que não? Por que não? Sim. Eu sei. Exato. Então, assim, é isso, sabe? Errar não há problema em errar, bem pelo contrário, acho que é super tranquilo quando a gente erra. A gente, gente, isso aqui aconteceu, errou, e vai de novo, entendeu? Então, e pensem nisso, sabe? Aquilo que vocês têm aprendido, cara, tem um alcance gigante e muita gente precisa disso. Então, compartilhem. Amém. Eu tive que sair correndo porque, né, a Paulinha tá lá colocando a pequena para dormir, não dava para ela sair para pegar. Mas então, acho que é isso, né, povo? É isso, povo. É isso. Então, finalizamos hoje o dia. Muito obrigada, pessoal. Só a Carol falar é isso. Oi? Carol fala agora, Carol, é isso. Fala, é isso. Todo mundo falou é isso, faltou a Carol falar é isso. É isso. Eu vou até fechar aqui para ficar igual o Felipe. Pandemia, né? Eu tô passando calor, igual a Marina. Eu tô passando frio aqui, ó. Então, eu tô nervosa. Aqui no escritório tá calor, tá quente. Eu tô com a janela aberta e tá quente, mas eu fui lá fora, tá um friozinho razoável aqui em Brasília. Tá vendo? Pessoal, muito obrigada a quem assistiu, quem acompanhou a gente. A gente espera que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se quiser trocar ideias, se quiser apresentar com a gente no DCG, a gente tem palestrinhas, seja dentro do Discord, seja aqui na Twitch, enfim. Tem para todos os tamanhos. E se você precisar de ajuda também, tem a galera para te ajudar. E é isso. Não deixe de palestrar. Se estiver com medo, vá com medo mesmo. Inclusive, deixa eu pegar aqui, a gente tem o linkzinho para o nosso form, nosso formuláriozinho lá do CFP. Quem quiser vir palestrar, para facilitar o nosso trabalho também. Gente, é um lugar acolhedor aqui. Vocês aqui a gente não julga, a gente ajuda. A gente busca pastel durante a talk, a gente levanta. Se algum hater na palestra vai ser retalhado. E a gente não aceita isso. Um beijo, pessoal. Beijo, povo. Boa noite. Obrigado por mais uma noite. E até a próxima. Tchau.